Programa TVK, um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Stella Ayub Banqueteria. Por quilo, restaurante self-service. Taust, faz toda a diferença. Esta semana no TVK eu recebo o psicólogo clínico, Dr. Pedro Alexandre Rondello, e nós vamos estar tratando nessa semana que vamos chegar aí ao Dia dos Pais, nesta data que se comemora, que tem um apelo comercial forte, o resgate da figura deste pai, né? Desse pai que tem tantas características e que a gente passa a abordar com a figura incrível do psicólogo Pedro Rondello. Pedro, é um prazer recebê-lo no nosso programa e num momento importante, né? Nós fizemos um programa no Dia das Mães, eu acho que quase apanhamos nas ruas, né? Provocamos bastante as mães, pontuamos determinadas situações. Nós podemos dizer isso dos pais, como é que é, em que momento a figura do pai, né? Ela passa a nascer, né? Na concepção, na barriga, ou o início da relação é mãe e filho, amamentar. Quando é que esse pai entra? Ele agride essa relação? Ele interfere nessa relação? Como é que a gente pode começar abordando por esta vertente? Na atualidade, que com prazer estar aqui com você. Prazer é nosso. De novo, né? Na verdade, que o saudável aí é que o pai entre na relação mãe-filho, né? Nessa dia já durante a gestação. Existem estudos que comprovam que a criança reconhece a voz do pai. Né? A criança lá dentro da mãe, ela já escuta, isso é fato. E outros estudos confirmam, né, e comprovam que o bebê reconhece a voz do pai, que é a figura mais próxima à mãe, é a figura que ele mais ouve. E já que aquele bichinho está crescendo lá dentro, não é? E está reconhecendo, né? Que então o pai já entre mesmo nessa relação, que ele converse com a barriga, que ele faça carinho na barriga, que ele chame o filho para a vida, que ele diga, né, com a voz, com o clima emocional, com o coração, que aquele bichinho, aquele serzinho está sendo muito, muito, muito bem-vindo, muito esperado. Né? Como é que... Agora a gente tem o pai que é ausente, quer dizer, o pai que é ausente depois do nascimento, às vezes foi também... Tem o pai que é grávido, estou grávido junto, é uma relação bonita e a gente é desse pai que ouve eu acabei música, de falar. É esse pai que você falou. Mas aquele pai que de certa forma é ausente ou por uma questão de necessidade ou por uma questão de opção, porque tem aquele que trabalha muito, mas o pouco tempo que tem, quando retorna no encontro com esta mãe, né, com quem concebeu, decidiu ter esse filho, né, ele tem um tempo de muito afeto com essa mãe. Esse não é o problema, né? Não é ausente, ele pode ficar 6 dias por semana fora, por conta das necessidades, né? Mas no dia que ele fica junto, ele está tão presente que ele não é ausente, absolutamente. Diferente daquele que está todo dia, que tem muito tempo e nenhuma relação de afeto com essa mãe e com esse bebê. Fica na relação de afeto com o iPad, com o iPhone, né? Com outras relações de afeto. Caçando Pokémon Go. Caçando Pokémon. Enquanto isso, tem o filhote dele crescendo na barriga daquela mulher. Né? E esse pai é ausente, esse pai não está exercendo a função de pai. Isso no intraútero, isso no momento durante a gestação. Agora, a partir do momento que nasce o bebê... Tem pais até que tem um estalo, né? Aquele que não viveu toda essa emoção, mas a hora que ele vê, né, aquele rostinho, comum. Ele vê, parece que ele cai a ficha. Isso é muito, muito E aí comum. Aí é um reconhecimento de um amor absolutamente diferente, único. Isso, único. Mas isso que você descreve aí é muito, muito, muito comum mesmo. Né? O pai de primeira viagem, nós estamos falando de pai de primeira viagem, né? O pai de primeira viagem é menino, né? A esposa é namorada, né? Ele estava brincando de casinha, né? Curtindo aquele idílio do amor romântico com a namorada, né? Aí aquela namorada começa, né,
a barriga crescer, ela começa a se voltar mais para dentro Em dela alguns mesma. casos, até namorada mesmo, né? Até, Quer dizer, não é só o casado, porque casado dá para namorar ainda a esposa, Isso, né? é. E o esposo também. Isso, eu estou falando do namorado Do no namorado sentido no seguro, sentimento. Mas é que tem muita gente fazendo no namoro, né? Isso. Essa criança, até sem programar, né? Isso. Se nós formos analisar e estudar cada tipo, cada modelo, né, de relação, ficaríamos aqui o dia todo e não daria tempo. Né? Mas estou falando do mais comum. Quando a criança nasce, ela fica criança e mãe ficam naquilo que nós chamamos de célula narcísica, né? Num idílio dual, né? Fica aquela coisa. São dois. Esse dual, dois. Dois que se tornam uma única célula, mãe, filho. É como se o cordão umbilical cortado, né, seccionado no nascimento, continuasse existindo. Continua. Até no ato do amamentar, do carregar, da maternagem. Isso, e é imprescindível que assim seja, não é? Esse é o primeiro momento da criança. A mãe tem que ser essa mãe que dá, né, a sustentação. Embora nós saibamos que há depressão pós-parto, falecimento de mãe, mãe que abandona, que não tem vocação para, né? Isso. E alguém substitui esse papel. Às vezes até o pai, né? Às vezes até o pai. Mas falando, né, do que é mais comum, né, que confirmam, né, dessas exceções aí, que confirmam o mais comum, a mãe e o bebê ficam misturados. E o pai, qual seria a função do pai aí? Entrar nesta relação, triangular, romper essa célula narcísica. Né? Ou seja, não sou só o provedor, não sou só o protetor, quero fazer parte desta cena. Faço parte, né, desse núcleo. Deste núcleo. Né? Ou seja, não é um monolito, né? Não. Tem que se quebrar essa estrutura. Isso, e a função do pai é justamente essa, para quebrar a estrutura, para tirar o filho, né, dessa relação objetal, para transformá-lo num sujeito, num indivíduo. No início, filho e mãe são um. Não existe um não eu. Né? O pai entra aí para que o bebê vá se percebendo como um eu e a mãe como um não eu, um outro. Ou seja, tem muita mãe que impede esta chegada, a quebra desta dualidade, deste núcleo entre mãe e filho, né, com excesso de amor, o que também prejudica, né? Quer dizer, excesso de patologia, né? Excesso já de chega doença, a ser doença. Né? Fica misturada e não consegue, né? O filho partilhar esse filho com o próprio porque o filho não é um outro. O filho é uma extensão dela, né? Aliás, filho a gente cria para o mundo, né? Isso. Não para a gente. Isso. E o pai tem justamente essa função, proteger o filho do amor da mãe. Essa é a função básica do pai. Você não tem medo de apanhar, de dizer isso? Eu perdi o medo de apanhar já, porque é fato, não é? Repete para mim, essa relação para se romper, o pai tem que proteger o filho do amor da mãe, porque nesse caso esse amor torna-se patológico, na medida em que ela impede a vida do mundo exterior acessar essa criança. Exatamente, é uma relação simbiótica, né, misturada, patológica da mãe com o filho no começo. E tem que ser. No início da vida tem que ser. Mas a gente vê muitas vezes essa relação patológica continuar ao longo de anos. Ou o pai não consegue romper, ou não quer, se omite, né? E essa mãe assume e projeta neste filho, nesta filha, a frustração de carreira, de desejos não realizados na sua própria vida, criando uma relação, inclusive, de impossibilidade. A gente vê muitas crianças, meninas, meninos, em que eles são amigos da mãe e não têm amizade. Quer dizer, a mãe cria dificuldade de uma relação com os amiguinhos. As crianças não têm vida. Mãe é uma coisa doentia, né? Doentia, muito doentia. Mas é mais comum do que a gente imagina. Mas ainda representa exceção. Ainda bem. Que bom, ainda representa exceção. E a função do pai é essa, entrar na relação. A mãe tem que abrir o espaço e chamar o marido. E o marido tem que abrir o espaço e entrar. Pai e mãe são os únicos responsáveis pela triangulação. O bebê está ali, não tem culpa de nada. Uma triangulação não bem
constituída, nós teremos nesse bebê um adulto com muita dificuldade emocional, né? Seja porque a mãe não deixou o pai entrar, seja porque o pai não quis entrar, teremos aí um adulto com muita dificuldade. O que é essa dificuldade? Insegurança? Insegurança, dependência. As crianças que crescem com a figura paterna presente, atuante, e muitos estudos apontam para isso, crescem com uma estabilidade emocional, né? Uma saúde mental, uma segurança muito maior do que crianças que ficaram aprisionadas, reféns de um amor tirânico de uma mãe doente. Filho único pode ser mais vítima desse aspecto, desta relação com a mãe? A princípio não, porque de repente ele é único no início e não se sabe se ele vai ter um irmão ou não, né? Talvez essa relação se acentue depois, mas aí já quebrado talvez esse vínculo inicial. Não, mas eu não vejo correlação. Se existe algum estudo nesse sentido que confirme isso, eu não conheço. Porque o filho único é o filho único da mãe, mas também é o filho único do pai. E é nele depositar todas as expectativas. Não é? E se a gente tem que segurar a expectativa, né? Tem. Caso desse, segurar. Tem. E se esse pai é um pai que ama, ele vai quebrar, ele vai romper a célula narcísica, vai haver a triangulação, né? E esse menino, menina, vai crescer de uma forma bastante saudável, com a figura da mãe exercendo o seu papel e a figura do pai exercendo o seu papel. Bem, eu recebo o psicólogo clínico Dr. Pedro Alexandre Rondello no nosso TVK desta semana, na Interativa TV, que passa em Itapetininga, no 24 da NET, Votorantim também, 24 da NET, e aqui na nossa querida Sorocaba. A gente volta já já. Eu quero abordar um pouco essa questão do limite e afeto do pai, das famílias, desta célula de família que hoje a gente diz quem é a família, é quem detém a chave da casa. É uma família diferente que também existe e é uma realidade. A gente volta já já com o Dr. Pedro Rondello abordando este importante tema para você que assiste a Interativa TV. Carro com padrão Toyota é assim, melhor manutenção, melhor valor de revenda, mais clientes satisfeitos. E feirão de fábrica com padrão Toyota é assim, imperdível. Em toda a rede de concessionárias Toyota, seu usado vale 100% da tabela FIP na troca pelo Etios e Corolla 0 km. E mais, toda a linha Etios 2016 com taxa zero e Corolla automático a partir de R$ 79.990. Aproveite e venha conhecer as novas Hilux e SW4 2016. Corra, é só neste fim de semana na rede de concessionárias Toyota. Luxaflex Hunter Douglas, The Art of Window Dressing. A gente tá fazendo aniversário e o grande presente é você. Promoção Taust Você, esta amizade vale ouro. São R$200 mil divididos em 40 prêmios de R$5 mil em certificados de barras de ouro. São muitas chances de ganhar. Participe, cadastre-se no nosso site e boa sorte. Uma amizade como esta vale ouro. Taust, há 25 anos fazendo toda a diferença. Eu recebo o Dr. Pedro Alexandre Rondello, psicólogo clínico, e nós falamos sobre o resgate da figura materna, aliás, da figura
paterna, Dia dos Pais chegando, ato falho. E a gente falando para você aqui na Interativa TV 24 da NET. Doutor Pedro, eu falava sobre o limite deste pai que consegue romper este núcleo mãe-filho, né? Ele exerce o papel dele. E o que é melhor? É o pai com mais limite, errando com mais limite, errando com menos limite? E aí o senhor me dizia, o afeto pode corrigir um pouco de tudo isso, as duas situações não são boas. Falta de limite, excesso de limite. O afeto é o grande elixir, é o grande remédio para tudo isso? Nós, como falávamos, nós não podemos pensar em limite sem pensar em afeto, né? Se o limite excede, né, nós teremos aí um adulto, a criança se torna um adulto bastante rígido, bastante contido, bastante fechado. E se o limite... né, um poço de frustrações, talvez? É um poço de medo. Criança com muito... paralisada, uma criança, um adulto paralisado, com pouca atitude. É uma criança silenciada, né, que não vai, que tem muito medo da castração. Tem muito medo. Você está falando em castração. Esse papel do pai, esse papel do limite, esse papel de castração, é uma provocação, nós podemos apanhar também na rua. A igreja pode exercer esse papel nas famílias? De castração? De não pode causar, tanto não pode, e estabelecer figura... A igreja medo. não pode exercer esse papel, ela exerce com despotismo assustador. Todas? As que eu conheço, cada uma à sua maneira. Algumas mais, outras menos. Mas exerce. A igreja tem uma função, as religiões, né, têm uma função superegóica, e algumas de forma exacerbada. Algumas de forma assim, patologicamente exacerbada, que castra, que inibe, que não deixa ir. Né? É o superego implacável. Explique isso, a gente está falando de ego, id e superego, nessa ordem. Isso. Explica um pouco, em palavras simples, o que isso significaria. A gente pode falar, aquela pessoa está tendo uma atitude egóica, é aquela que está no meio, essa é a certa? Essa é a saudável. Tá. Né? Todos nós temos... E o id? O id é o nosso aspecto, nossa instância intrapsíquica, instintiva, é o bicho em nós. O superego é a nossa instância... É o nosso pântano, esse id? O id é o pântano. Né? Aquilo que é proibido, é aquilo que à noite. Que nós não revelamos. Né? São aqueles monstros que estão na nossa mente. Ou aquelas fadas. Fantasias. Não é? Esse é o id. É o id. É o instinto, é o princípio do prazer. Tá. Né? Imediato. E uma pessoa, para ter o equilíbrio, ela não fica no id, mas ela estabelece entre este prazer, este desejo, para no ego. Isso, e para que pare no ego, né, para que o ego comande, tenha o domínio sobre isso, nós precisamos necessariamente do superego, do juiz, daquele que contém. Né? Nós somos seres animais e seres sociais. Mas daí a igreja é esse juiz severo? Isso. Esse superego, né? Quer dizer, apenas uma figura de linguagem, né? Quer dizer, a gente mesmo, né? Quer dizer... igreja é o Estado. E a gente mesmo, porque internalizamos. Nós temos o id de um lado, né, que são os impulsos, né, o princípio do prazer, o superego do outro, que é a proibição, a contenção, o julgamento. E temos o ego no meio, que é a instância intrapsíquica, com a qual nós estabelecemos o equilíbrio entre as exigências do id e as proibições do superego. E a variação desse superego? Porque, eventualmente, o meu juiz pessoal, né, o meu superego, é diferente do seu. Então, aquilo que, de repente, poderia ser um absurdo para você, pode estar dentro de um padrão. Para mim, nenhuma verdade é absoluta. Não. Obviamente que, diante do padrão da sociedade, talvez a atitude egóica esteja com aquilo que esteja em sintonia com o que a sociedade espera. Né? Mas o meu superego pode imaginar que a determinada atitude, né, de repente para um ladrão, um assaltante, não tem. Ele permite, o superego dele permite tudo. Ele nem tem. Né? Um ladrão, um assaltante. Eu digo que as penitenciárias e os cemitérios estão abarrotados de id. Né? E os consultórios de psicologia estão sendo muito bem frequentados por superegos. Né? O impulso, né, o instinto não vai procurar ajuda.
E o ego fica onde? O ego leva... Onde está o ego? Se o ego não está no consultório, quem está no consultório é o superego. Mas é o ego quem leva o superego para o consultório. Tá, e aí é onde está a figura desse pai? O pai é o superego. Que você entender isso, exatamente. O pai é o superego. No passado, a história vai nos contando que o pai teve uma função de um superego implacável. Tínhamos pai medo, rígido. Né? Deus pai Pai, entrava. aquele barbudo assustador, né? O pai era uma figura superegóica implacável. Não pode. Né? O não. E hoje ele continua sendo o superego, que é aquele que tira da mãe, que protege o filho do amor da mãe, mas com limites, com castração saudável, né? Para colocá-lo em contato com o mundo externo. É aquele que encoraja, é aquele que diz vai, é aquele que coloca limite. Espera lá, vai até um certo ponto. Aí é a ação superegóica. O limite é a ação superegóica, saudável. E o que é a atitude egóica? A atitude egóica é aquela que está talvez em consonância com aquilo que eu penso ou com aquilo que eu penso, mas em relação à sociedade em que eu vivo, à cultura em que eu vivo. O ego é o equilíbrio entre o homem natural... Mas o equilíbrio talvez aqui seja diferente do equilíbrio nos Estados Islâmicos. Nós estamos falando do homem, da sociedade de uma forma geral. Geral. Mas, obviamente, com as etnias, as regiões, você vai ter culturas que respeitam determinados hábitos. As mulheres, né, em determinados países do Oriente Médio, não podem mostrar o rosto. Aqui, as mulheres podem mostrar... Na Malásia, muitas da cultura do islamismo, elas entram na piscina com a burca. Exato, e aqui as mulheres fazem topless. E nas tribos indígenas... Nudistas. Então, aí o superego, a ação superegóica, ela é construída, a estrutura superegóica ela é construída em cada cultura, em cada sociedade. Um padrão. Mas em todas as culturas tem o id, o ego e o superego. Perfeito. Então, Pedro, aí a gente aborda uma outra questão, né? Quando a gente fala do resgate do pai, há famílias hoje, muitos casos de mulheres, de lésbicas, que fizeram a sua produção independente, outras adotaram, e também homens. E aí como é que faz? Onde você tem duas mamães, né? Ou dois papais. Aí nós estamos falando, ou dois papais no Dia das Mães. Como é que fica esse papel, essa figura feminina e essa figura masculina? Porque o papel, o papel é uma coisa, a figura é outra. Exatamente. Como estávamos falando antes, Kiko, dessa entrevista, eu vejo esse fenômeno, né, esse advento, vou chamar assim, né, do casamento homossexual e da formação de famílias, né, com casais homoafetivos, com muito bons olhos, né? É muito bem-vindo esse modelo também, né? E esses filhos de pais homossexuais, seja por genético mesmo, biológico, seja adotados, são filhos, eles têm a figura afetiva. E no casal homossexual vai ter aquela figura que é mais maternal e aquela que é mais paternal. Aquela que coloca mais limite e aquela que coloca mais cuidado. O que também não é uma regra nos casais heterossexuais, porque às vezes a mãe põe o limite e o pai não impõe. Às vezes a mãe é muito mais homem do que o pai, o pai é muito mais mãe do que a mãe. E no casal homossexual... Porque as pessoas não querem ver isso, né? Não querem, imagina. Finge, né, que o pai que manda, né? Isso. Ou que a mãe que estabeleceu. Mandar não, estabeleceu o limite, né? Isso, mas a mãe fala, eu vou contar para o seu pai. Se você fizer isso, eu vou contar para o seu pai. E na verdade, aí o pai vai lá... Também é um erro, né? Quer dizer, um erro eu sou mãe, eu sou pai, eu estabeleço o limite, eu não quero. Isso. Né? Aí o é a mesma coisa que falar, olha, o guarda vai ficar bravo com você, o homem da loja não está gostando disso. Não, eu sou seu pai, eu não quero que você pegue aquele objeto, ou você não pode porque eu não quero. Exatamente. Se colocar, se impor, como exercício de autoridade, a criança precisa da autoridade. Desse limite. Exatamente. Com carinho, com afeto. Com afeto. Limite sem afeto é desastre. Afeto sem limite. Se precisar também um tapinha na bunda... Não faz mal dentro do limite. Eu gosto muito. Essa lei da palmada, criada aí pelo nosso governo, achei tão tosca, uma mentalidade tão tacanha. Que lei da palmada? Porque tem determinados xingos que são tão mais violentos do que uma pequena. Mexem no emocional e destroem o emocional de uma criança muito mais pela autoridade de uma criança, um adulto, do
que às vezes um tapinha Tapinha na carinhoso. bunda. É, um tapinha na bunda, sabe? O tapinha na bunda, nossa, é muito bom em momentos Pedagógicos. ótimos, né? Naquele momento. Limite. Naquele momento. Na medida, né? Na medida. Não é o problema que você tem fora, o tapa que vem É para... porque o que nós vamos vendo aqui no presente, que com isso aí é muito assustador, é pai e mãe que aprendeu o quê? Não pode dar tapinha na bunda? Então grita com o filho, mas não deu tapinha na bunda. Meu, vai lá e dá um tapinha e não grita. Entendeu? Olha, doutor Pedro, e a gente falava dessa história da figura dos casais homoafetivos, mas também tem a figura do avô, tem a figura do padrinho, do amigo. A figura masculina vai estar lá, né? Ou a feminina, né? Isso, mas como é, sim, as duas figuras duas estarão vão estar lá, lá. mas como o tema é pai, essa criança, ela vai ter a figura do pai dentro do casal homoafetivo e vai ter também a figura do pai vinda de outras figuras masculinas, né? Do amigo desses pais, do tio, do avô, né? A figura masculina vai estar presente e é imprescindível que esteja, né? Porque a mãe, a mulher tem a sua função e a criança tem que internalizar a função feminina, o modelo feminino. E o homem, o pai, tem a sua função e a criança tem que internalizar esse modelo masculino. Precisa ter escola de pais? Ou todo pai deveria fazer uma terapia? Todo pai deveria fazer uma terapia, e escola de pais mesmo, com bons professores, né? Porque se puser Tem professor ruim, né? Nossa. Tem médico ruim, tem terapeuta ruim, tem psicólogo ruim, tem radialista ruim, jornalista ruim, advogado ruim. Precisa saber escolher, né? Precisa saber escolher. Muito bem. Doutor Pedro, prazer imenso a gente poder conversar. Eu quero abordar num outro programa algo que eu sei que o senhor tem um trabalho, uma expertise enorme, que é essa possibilidade real das pessoas deixarem as drogas, né? A dependência química. Eu sei que o senhor tem um trabalho de êxito na medida em que o paciente deseja, né? Em que a figura... Quer dizer, é possível, é muito difícil, mas é possível mesmo com recaídas, porque na medida em que vai se recaindo, vai se reformulando, se reconstruindo, até o momento em que a recaída deixa de existir e que o projeto de vida é mais forte do que o vício. É esse o caminho? É esse o caminho, Kiko. É esse. Pode dar certo? Dá certo. Tem tempo para isso ou cada pessoa tem a sua caminhada? Cada pessoa tem sua caminhada, mas a condição sine qua non, como você bem coloca, é que a pessoa queira se curar. Esse resultado. Queira. É difícil, mas é possível. É difícil, mas é possível. Tem muitos casos que a família quer, mas a pessoa não está afim, não está interessada. Com esse tipo de paciente eu não trabalho. Não dá para trabalhar. Eu não trabalho, é uma luta em glória, eu não tenho competência. Eu não tiro o leite das pedras, né? Mas para aquele paciente que quer muito e não consegue, o método que eu vou criando aí de imersão terapêutica, ele é bastante eficaz. Muito bem. Nós tivemos aqui a presença do psicólogo clínico, Dr. Pedro Alexandre Rondello, que nos deu uma aula, né? Contribuiu muito com esse trabalho que a gente realiza de prestação de serviço, que é o papel da televisão, que é o papel da comunicação. Assista, depois também este programa vai estar no nosso canal na fanpage da Interativa TV e também nos canais do YouTube. E claro, na sua Interativa TV no 24 da NET, em Itapetininga, Sorocaba, Votorantim. Fiquem com Deus e até o próximo programa. Programa TVK, um oferecimento. Ramires Motors, a sua concessionária Toyota. Morarte. Stella Ayub Banqueteria. Por quilo, restaurante self-service. Taust, faz toda a diferença.